Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Recentemente eu me deparei com um vídeo de um senhor que se identifica como Vai na Bíblia, chamado Esdras Savioli, cujo título é Seitas e Heresias. Uma coisa que me chama a atenção, não somente nele, como também em outros pastores. Uma vez eu vi um certo pastor que é estudioso de aramaico, de hebraico e blá blá blá, um tal de César Cavalcante, em que ele afirma que a heresia se identifica por 4 operações: subtrair algo, somar algo além das escrituras, multiplicar ou dividir e assim sucessivamente. Em outras palavras, esse pessoal não afirma basicamente coisa nenhuma. Eles partem de um critério estritamente quantitativo, quando na prática eles não sabem estabelecer um fato evidente e óbvio, que quando nós falamos de seitas e falamos de heresias, é preciso, evidentemente, de uma ortodoxia. Não basta afirmar somente que a sola escritura é um princípio de fé, segundo como eles mesmos constam, porque, ao contrário do que eles dizem, não é que a sola escritura esteja sendo questionada no surgimento das heresias. Na verdade, a sola escritura é a causa de todas as heresias, justamente porque a razão de alguém subtrair, ou de alguém acrescentar, ou de alguém multiplicar ou dividir, ou que seja esse tipo de cálculo fajuto, esse cálculo absurdo, é o fato óbvio de que a sola escritura, como um argumento capcioso de que a Bíblia é o único artigo de fé, ou o principal artigo de fé que seja argumentado, esse raciocínio ignora um fato óbvio de que quem interpreta a escritura é quem lê, e não a própria escritura. Porque a escritura é um livro inanimado. Ele é um livro que é objeto de entendimento de uma pessoa. E eles fazem uma confusão rasa entre a escritura e a interpretação. E não é por acaso que no protestantismo nós temos trocentas interpretações diferentes dentro de certos aspectos conceituais que estão na escritura. Então vejam que, na verdade, o problema não é você acrescentar algo à escritura. Não é você subtrair a escritura. Isso aí é até irrelevante, porque sim, existem alguns ensinos cristãos que são acrescentados além da escritura. Eu posso dar um exemplo clássico disso aqui. Veja, por exemplo, o cânon bíblico. Eu desafio qualquer protestante se utilizando da sola escritura para me mostrar onde está a definição canônica dos textos bíblicos na própria Bíblia. Não existe. Então, de fato, foi necessário que houvesse algo extra-bíblico para afirmar o que é bíblico. E isso sem prejuízo de outros demais conceitos pelos quais os protestantes não se entendem. Vamos ouvir o que esse cidadão tem a nos dizer. E é um vídeo até antigo, um vídeo que tem mais de 7 anos, mas eu acho que ele tem uma certa atualidade porque ele reflete muito bem a confusão mental dos protestantes que não conseguem entender por que há muitas heresias e muitas divisões no protestantismo. Vamos lá. Como saber se a religião que você segue ou igreja que você frequenta não é uma seita? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia. E antes da gente falar sobre o assunto de hoje, eu queria convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e também falar que nós lançamos o site do Vai na Bíblia, vainabiblia.com, e no site nós estamos colocando os vídeos com o texto dos vídeos, todos os versículos dos vídeos e inclusive o PDF para você poder baixar. E nós também lançamos o VNBcast, que são os podcasts do Vai na Bíblia. Os podcasts são semanais, então você pode acessar o site também para ouvir os podcasts do Vai na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre seitas e heresias. E por que esse assunto é tão importante? Simplesmente porque ele pode definir o seu destino eterno. Em outros vídeos nós já explicamos o porquê a Bíblia é a nossa base para entender o mundo físico e principalmente o mundo espiritual. Se não fosse a Bíblia nos revelar como funciona o mundo espiritual, seria impossível saber o que é ou não verdade. Afinal, qual seria a nossa fonte? As visões, os sonhos ou experiências que alguma pessoa teve? Como saber se a pessoa está falando a verdade ou não? Aqui nós temos um problema sério, porque dentro dessa linha de argumento, quem te garante que a Bíblia também não seja produto de visões, produto também de explanações e também de perspectiva de certas pessoas, porque certas pessoas também escreveram a Bíblia. A Bíblia é inspirada, mas foi inspirada, claro, através de homens. Então, a sua dicotomia entre Bíblia
e, digamos, alguém que possa revelar alguma coisa, é completamente absurda. Porque, na prática, a Bíblia reflete uma revelação que foi dada a um número particular de pessoas. Então, observe esse fetichismo textual, sem se aperceber que esses textos não existiriam se não houvesse pessoas, se não houvesse testemunhos, se não houvesse pessoas que simplesmente captaram uma revelação divina, ou que foi, no caso, a revelação divina dada para elas. Esse pessoal trata a Bíblia, a Sagrada Escritura, como se fosse, sei lá, um livro de meia dúzia de personagens abstratos, fora da história, fora de qualquer contextualização. É como se a Bíblia não fosse nem mesmo um livro histórico. E vejam que, durante muito tempo, a Sagrada Escritura foi uma tradição oral. Aliás, essa questão da tradição oral é tão forte na formação da Sagrada Escritura, e podemos, inclusive, recorrer aos próprios judeus, porque os judeus acreditam na tradição oral. Eles não somente acreditam, como também eles afirmam até mesmo uma Torá oral. Pelo menos, certos segmentos do judaísmo alegam essa tradição. Se vocês observarem, por exemplo, um enterro no judaísmo, enterro, tá? O judeu morreu. E, portanto, agora vai ser preparado o seu cadáver, dentre outras coisas. É um conjunto de prescrições e rituais que, para muitos evangélicos, é inimaginável. E poderia até parecer supérfluo, porque os protestantes, em geral, parecem ter ódio dos rituais, dos sacramentos, né, das manifestações litúrgicas e etc. Com algumas exceções honrosas. E mesmo assim, há um empobrecimento desses aspectos litúrgicos no seu devido entendimento. Mas o judeu é litúrgico por excelência. Ele é sacramental por excelência em muitos aspectos. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que muitos dos aspectos da relação com os mortos no catolicismo tem muito a ver com o judaísmo. Tem muito a ver com o judaísmo. A questão da reverência ao morto, orar pela alma do morto, dentre outras coisas, isso é muito judaico. Só que o protestante, tirando a Bíblia da história, tirando a Bíblia da tradição, torna a Bíblia um livro pobre, um livro seco, um livro que não tem contexto, não tem nada. Porque os judeus, tanto da época do Antigo Testamento, como também até mesmo da época de Cristo, não viam a Bíblia apenas pela Bíblia. Evidentemente que a Sagrada Escritura era uma obra de referência, mas essa referência estava contextualizada em outros aspectos também que eram referências para os judeus, entre os quais uma tradição oral. É por isso que a igreja alega também uma tradição oral, e que inclusive diverge do judaísmo, porque pelo menos o judaísmo que se tornou majoritário depois da queda do Segundo Templo é o judaísmo talmúdico, é o judaísmo dos fariseus, dos doutores da lei hebraica, etc. E veja que não é necessariamente um judaísmo autêntico, se podemos dizer assim, porque claro, porque o judaísmo ele tem várias facetas. Existem alguns elementos do catolicismo que foram preservados no judaísmo da época de Cristo e que não existem, por exemplo, no judaísmo talmúdico. Eu vou dar um exemplo clássico disso. O monaquismo, que é uma tradição muito forte na igreja, que nós temos a questão dos monastérios, né, dos profetas, ou então dos homens do deserto que pregam, que refletem no deserto, em sua solidão com Deus. Isso aí é uma coisa genuinamente judaica, só que não foi suficientemente preservada pelo formalismo do fariseu. O fariseu é um doutor da lei. O fariseu é um homem, muitas vezes, que transforma a fé num pragmatismo quase que vazio. Por quê? Porque é cheio de prescrições, cheio de regrinhas, e o importante é seguir as regrinhas. Né? É uma ortopraxis propriamente dita. Mas vamos lá, vamos ver o besterol. Se nós não tivermos a Bíblia como fonte de autoridade, tudo fica muito relativo. Não é aí que tá, você está errado, meu filho. A própria Bíblia também pode ser uma fonte relativa de autoridade, porque a Bíblia mesma não pode ser autoridade em si mesma. Toda a Bíblia vai ser interpretada de acordo com quem interpreta. E quem interpreta e tira um pré-julgamento da Sagrada Escritura vai se tornar necessariamente autoridade em nome da Sagrada Escritura. É por isso que nós temos inúmeras seitas que reivindicam uma autoridade maior do que outras seitas, assim sucessivamente, no caso o protestantismo. Só que existe um problema da legitimidade da autoridade para falar em nome da Bíblia. Por quê? Porque no protestantismo todo mundo é autoridade e ninguém é autoridade. Todo mundo afirma a autoridade da Bíblia, mas entende de uma forma diferenciada essa autoridade, digamos assim, da Bíblia. Então a Bíblia por si mesma pode se tornar tão incompreensível, pode se tornar tão confusa, pode se tornar inclusive motivo para heresia tanto quanto não tê-la. Justamente porque
para se entender legitimamente a Bíblia, é preciso entendê-la dentro da autoridade que foi dada a quem? A igreja. Sem a igreja, a Bíblia é um livro incompreensível, é um livro confuso, é um livro desconexo e que dá margem a inúmeras heresias, porque os hereges sempre alegam a Escritura, que a sua interpretação da Escritura é a correta. Basicamente isso. E por que nós temos que ter esse cuidado? Será que alguém teria interesse em enganar ou mentir para o homem a respeito do mundo espiritual? Com certeza existe um grande interesse, tanto por parte do homem, como principalmente por parte do diabo. E nós já falamos sobre isso no vídeo O Diabo e o Homem. Nós só conseguimos desmascarar a mentira através da Bíblia. Errado, você está completamente errado. A Bíblia pode ser usada também para mentira. Se hoje nós temos 30 mil seitas protestantes que não se entendem usando a Bíblia, então o problema é que a Bíblia por si mesma não é uma fonte segura de fé. Não é. E vou provar isso. Se nós pegarmos, por exemplo, um fundamento chamado batismo. Batismo é um sacramento de salvação. É um sinal de salvação que Cristo nos dá quando nós somos limpos do pecado original, quando nós somos introduzidos ao corpo místico, ou seja, nós somos introduzidos à igreja. Tá? Eu pergunto para vocês uma coisa. Qual é a interpretação correta do batismo no protestantismo? Para alguns é apenas uma ordenança. Para outros tem aspectos salvíficos. Para outros não se pode batizar crianças. E para outros também pode batizar crianças, e assim sucessivamente. Eu pergunto, nós temos o mesmo conceito chamado batismo, e eles têm 4, 5 interpretações diferentes do batismo. E eu pergunto, vai na Bíblia? Não. Eles todos estão indo na Bíblia. Eu quero saber qual desses 4 ou 5 elementos ou 5 opiniões diferentes sobre o batismo, né, quais deles realmente corresponde à realidade bíblica ou à realidade histórica daquilo que realmente os primeiros cristãos compreendiam. E eu vou responder, a única que tem essa resposta é a igreja. E por uma razão muito, mas muito simples. É porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo e vocês não são a Igreja de Cristo. Vocês são de fato seitas. E observem, porque a palavra seita, quando esse pessoal usa seita e heresia segundo o protestante, não é necessariamente divisão, não é necessariamente desvirtuação da fé. É simplesmente, eu não gosto de você, eu não gosto da sua opinião, logo você é uma seita. Essa é a argumentação de linha de pensamento de muitos desses apologetas protestantes. Então, logo, se eu não concordo com o batismo de crianças, então, evidentemente, quem batiza crianças é uma seita. Só que o problema é que, claro, eles direcionam essa crítica à Igreja Católica, mas eles nunca direcionam essa crítica aos anglicanos, aos luteranos, aos calvinistas, assim sucessivamente. Então, vejam que aí é uma coisa meio falaciosa. O mesmo podemos falar da Trindade. Se nós observarmos pelo aspecto estrito da Sagrada Escritura, ainda que nós possamos captar a Trindade, no entanto, o conceito teológico da Trindade não está na Bíblia. Nós temos sim a revelação do Pai, a revelação do Filho, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós temos. Mas existem alguns conceitos da Bíblia, alguns versículos, que podem nos confundir. E como é que nós sabemos que a Trindade é autêntica, é verdadeira, realmente é um princípio cristão? É só através da Bíblia? Não, porque os arianos, os nestorianos e muitos outros, né, muitas heresias ou antitrinitárias, ou heresias que confundiam, por exemplo, a natureza de Cristo e assim sucessivamente, se utilizavam de versículos da Sagrada Escritura para simplesmente atacar aqueles fundamentos que hoje a grande maioria dos cristãos acredita. Eu creio que muitos protestantes que estão me ouvindo agora, luteranos, calvinistas, anglicanos, acreditam na união hipostática, ou seja, de que Cristo é uma pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e divina, como também acredita na Trindade, que são 3 pessoas distintas com a união substancial de natureza. Isso é a explicação da Trindade, segundo a patrística, segundo os grandes autores, desde Agostinho, como Tertuliano, e até Novaciano, e assim sucessivamente. Tá? E essa explicação surgiu a partir da patrística. Então podemos dizer que isso aí foi um acréscimo em relação à Bíblia? Eu posso dizer, sim, foi um acréscimo. E foi um acréscimo necessário, porque a Sagrada Escritura não está disposta a explicar tudo conforme um manualzinho como o protestante acredita. Na verdade, nós temos que entender que a Sagrada Escritura foi escrita como uma descrição de certos pontos chaves da história sagrada. Mas outros detalhes são deixados à tradição oral, são deixados à própria igreja. Porque a igreja conhecia esses elementos ou essas histórias
como algo complementar àquilo que a Escritura de fato dizia. Então, essa ideia de que somente a Escritura, isso nunca existiu na história da igreja. Durante 15 séculos. Isso é uma invenção do século XVI para cá. E muitos hereges, quando tiravam a Escritura da igreja, na verdade, eles se arrogam autoridade contra a igreja. Eles também querem ser autoridades. Eu poderia, inclusive, dizer que muitos segmentos protestantes fazem isso, claro. Cada um se acha mais autorizado a falar da Bíblia do que outros, e assim sucessivamente. E no final fica numa confusão maluca, numa Torre de Babel. Vamos lá. Portanto, se você ainda não crê que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, entenda que esse vídeo não é para você. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, ou contém a palavra de Deus, mas ela não está limitada somente à Sagrada Escritura. Mas vamos lá, vamos explicar melhor isso. Partindo desse princípio, nós entendemos como heresia todo o ensino que distorce o padrão que Deus revelou em sua palavra. O que define a palavra de Deus? Veja que ele fica nesse raciocínio capcioso de dizer o seguinte, olha, se você tem uma distorção da Bíblia, então você é um herege. Mas como nós definimos uma doutrina bíblica? Quem é que está autorizado a falar isso? Quem é de fato que tem ou detém esse conhecimento que afirma que tal ou qual prescrição é ortodoxa e outra é herética? Você vai ver que em 11 minutos de vídeo ele não vai responder essa pergunta. Ele não vai responder. E não vai responder por uma razão simples. É porque o protestantismo não tem ortodoxia. Ou então a ortodoxia é um método fajuto que na verdade gera a própria heterodoxia, que é a sola escritura. A sola escritura é uma heterodoxia metodológica que acaba gerando heterodoxias doutrinárias. Mas vamos lá. Ou seja, o ensinamento não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerado como heresia. Basta que ele distorça uma única doutrina bíblica obrigatória. O que define uma doutrina bíblica obrigatória, meu amigo? Vocês já perceberam uma coisa interessante? Que esse pessoal fala muito de um mecanismo de entender a Bíblia, mas não falam daquilo que de fato é verdadeiro na Bíblia. Da feita que cada segmento protestante define o que é uma doutrina bíblica obrigatória, e aí nós podemos pegar, sei lá, um leque de questões. Porque, por exemplo, o luterano tem um entendimento diferente da Eucaristia em relação ao anglicano, que tem um entendimento diferente em relação ao calvinista, que tem um entendimento diferente em relação ao anabatista, e assim sucessivamente. E as igrejas evangélicas atuais talvez nem creiam realmente na presença real de Cristo na Eucaristia. Eles creem simplesmente uma presença simbólica, seguindo inclusive uma tradução zwingliana, né? Algumas igrejas realmente acreditam que aquilo ali é apenas uma encenação. Aí eu pergunto uma coisa: qual é a doutrina bíblica essencial da Eucaristia? A doutrina luterana, que fala da unio sacramentalis? A doutrina calvinista e a doutrina, sei lá, anglicana, que fala de uma presença espiritual, mas muito etérea, né? Que não há em si uma materialização. Às vezes até os anglicanos acreditam na consubstanciação e não na transubstanciação, não? E assim sucessivamente. Quer dizer, vocês não se entendem num ponto que é nevrálgico na história do cristianismo, que é a presença real de Cristo na Eucaristia. A presença real de Cristo na Eucaristia é um elemento chave da doutrina cristã. E neste detalhe vocês não se entendem. Que dirá então o batismo? Que dirá então até mesmo o elemento do plano salvífico? Acessivamente, o que é uma doutrina de fé considerada pelos protestantes? Realmente, nós temos que acender uma lâmpada, tal como Diógenes procurando um homem honesto. Mas vamos lá. E quando nós falamos em doutrina obrigatória, significa algo que é inquestionável e que não pode ser rejeitado de forma alguma. Tá, aqui nós temos um círculo vicioso sem fim. Inquestionável em relação ao quê? Porque na verdade o protestante já questionou tudo. Todos os segmentos protestantes, eu vou repetir aqui, todos os segmentos protestantes nascem de uma negação de um ponto essencial da fé cristã. Todos eles. Todos eles. Surgiu o luteranismo e que fez inúmeras negações da doutrina católica. Depois você tem o calvinismo e faz inúmeras negações da doutrina luterana. Depois você tem os anabatistas e fazem também inúmeras negações. Você tem os anglicanos, que fazem uma espécie de catolicismo meio fajuto ali, um catolicismo meio fake, meio adaptado ali ao common prayer lá do rei Eduardo VI, e assim sucessivamente, né? Então veja que, no final das contas, eles não se entendem, são a Torre de Babel completa, e ficam nesse círculo vicioso, quando na verdade eles acham que a ortodoxia se confunde com uma crença que é heterodoxa, que é a sola escritura. Ela diz, olha, se você não for suficientemente sola escritura, você é herético. Mas o problema é que a sola escritura é a causa das heresias. Justamente porque a Bíblia é tirada da história, a Bíblia é tornada um documento completamente abstrato, sem qualquer respaldo, sem qualquer vínculo com a tradição da igreja, porque na verdade a Bíblia foi escrita e idealizada dentro do conjunto daquilo que a igreja ensinava.
Se você não pensa na Bíblia dessa maneira, você vai pensar de qualquer maneira. E é o que acontece com o protestantismo. Mas vamos lá. Besteira, besteira, besteira. Vamos lá. Já a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. Tá bom, qual o fundamento bíblico no protestantismo, podemos dizer que é ortodoxo para afirmar-se uma heresia, se todas essas igrejas se contradizem em algum ponto de fé? Até agora nada. Vamos lá. Também existem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, também conhecidas como posições ou linhas teológicas. Um bom exemplo disso é em relação à escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Alguns creem que o arrebatamento e a volta de Cristo acontecem de forma simultânea, ao mesmo tempo. Outros creem que são eventos distintos. Primeiro o arrebatamento, depois a volta de Cristo. E são posições teológicas válidas por dois motivos. Primeiro, porque tratam de um assunto do qual a Bíblia fala a respeito, mas a revelação não é tão clara. E segundo, porque tratam de um assunto em que crer de forma diferente não faz tanta diferença. Mas independente disso, como uma posição é contrária à outra, alguém está errado. Mas aqui nosso foco não são as linhas teológicas, mas sim as heresias. Mas é aí que tá, meu filho. Como é que eu posso estabelecer a heresia se você não estabelece nenhuma ortodoxia? A única coisa que você falou é o seguinte, que heresia é algo contrário à Bíblia. Só que existe um problema. Vocês têm inúmeros conceitos que podem ser contrários à Bíblia. Ou melhor, vocês têm inúmeros conceitos de um ponto aparente em comum que vocês não se entendem. Porque a heresia não é ser contra a Bíblia. É aí que está o erro. Sabe-se lá o que significa ser contra a Bíblia dentro da concepção protestante? Porque se cada segmento interpreta uma parte da Bíblia de uma forma diferenciada, então alguém está certo e alguém está errado. E se alguém está certo e alguém está errado, resta saber qual é a diferença de um ou outro. Quem é que afirma que alguém está certo e alguém está errado? Não afirma, fica na opinião. Fica na opinião, fica no reino da opinião. Esse pessoal parte da pressuposição de que o protestantismo tem uma unidade, de que o protestantismo tem uma autoridade legítima, mas não tem nada. Mas vamos lá, vamos besteira, ó. Todo grupo religioso ou ideológico que prega ou segue aquele que prega heresias é uma seita. A própria Bíblia nos alerta que nós devemos nos manter firmes na palavra e tomar cuidado com falsos mestres, porque eles introduzem secretamente heresias destruidoras ao Evangelho. Nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem ou porque vem acompanhada de milagres. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e que produz o engano até mesmo com sinais sobrenaturais. A nossa segurança está na Bíblia. E se por um lado fica fácil identificar uma seita quando esta ignora totalmente a Bíblia, fica bem mais complicado identificar uma que se utiliza da Bíblia. Meu filho, aí que está o problema. A própria interpretação da sola escritura e do livre exame é a causa dessas heresias. Você está partindo da pressuposição de que o princípio que você está afirmando como ortodoxia é contra essas heterodoxias, quando na verdade foram essas heterodoxias que alegam o mesmo princípio que você diz que é ortodoxo. Esse é o problema. O seu erro é grave. E você não se dá conta disso. Não se dá conta. Porque o problema é que a sola escritura, como também o livre exame que acarreta a sola escritura, levam ao erro. Há trocentas interpretações diferentes dentro de um mesmo ponto bíblico. Gente que acredita na mortalidade da alma, gente que acredita na imortalidade da alma. Aí você fala, mas as doutrinas bíblicas, os pontos bíblicos essenciais. Só que o problema é o seguinte, só que dentro dos pontos bíblicos essenciais, quem é que define isso? Para quem acredita na mortalidade da alma, a mortalidade da alma é o ponto bíblico essencial. Para quem acredita que o sábado é mais importante que o domingo, por exemplo, no caso do adventista, para ele é um ponto bíblico essencial. Quem nega a Eucaristia é um ponto bíblico essencial. Quem nega validade sacramental ao batismo também é um ponto bíblico essencial, essencialmente. É um círculo vicioso sem fim isso aqui. Vamos lá. E para isso, o método mais eficiente para identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por elas. O da adição, o da subtração, o da multiplicação e o da divisão. É aquela história, né? Os caras ficam num círculo vicioso de metodologias fajutas e não conseguem afirmar uma coisa muito básica. O que define heresia é algo que destoa de uma ortodoxia. É simples assim. Porque cada segmento cria uma doutrina a partir de uma interpretação bíblica. E todas elas erram, diga-se de passagem. Por quê? Porque a sola escritura por si mesma ela é falsa. Na sua acepção histórica, na sua acepção teológica, na sua acepção mesmo do entendimento do cristianismo. Porque o cristianismo não se limita à sola escritura. Não se limita à escritura. Esse que é o problema. Vamos lá. E é isso mesmo que você ouviu. É possível identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. E o primeiro caminho seguido pelas seitas é o da adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados e que possuem autoridade igual ou até superior à Bíblia. Muitas vezes utilizam a Bíblia como se fosse um livro de consulta. E também podem afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradição religiosa. Ué, mas não é isso que acontece com todos os protestantismos? Vamos lá. Quando observamos que
Os luteranos se reúnem na Confissão de Augsburg, o Livro da Concórdia e assim sucessivamente. Isso não é uma adição magisterial àquilo que devemos entender conforme a ótica dos luteranos? Quando os calvinistas se reúnem, Sínodo de Dort, Confissão de Westminster e assim sucessivamente, isso não são elementos adicionais em que essas pessoas se acreditam inspiradas por Deus, porque não, você pediu ajuda do Espírito Santo, pronto, né? Já resolveu o problema. Então, esse pessoal sempre implica algo adicional, né? Adicional, no sentido de que essa documentação, né, tem que ser crida para ler a Escritura. Então, por exemplo, se eu sou um calvinista, eu tenho que ler a Bíblia segundo a Confissão de Westminster, segundo as seguintes confissões da Igreja Calvinista, da Igreja Presbiteriana, exclusivamente. Da mesma forma que se eu sou um luterano, eu tenho que ler a Bíblia segundo as confissões luteranas. Se eu sou um anglicano, eu tenho que ler a Bíblia segundo o Common Prayer de 1549. E, claro, com seus acréscimos e posteriores. Então veja que a sua argumentação até agora é flatus vocis, porque na prática todo intérprete adiciona uma compreensão complementar daquilo que lê. E que óbvio que se eu preconizo que aquilo que eu acredito é verdade, então logo a Bíblia tem que ser interpretada conforme o meu entendimento daquilo que é verdade. E se de repente você diz, sei lá, outros livros inspirados que complementam a Bíblia. Bom, mas aí que tá, mas da feita que uma confissão religiosa é um magistério. Olha só que coisa interessante, eles atacam o magistério católico, mas eles têm os seus próprios magistérios. Cada igreja, cada segmento protestante tem o seu magistério, tem sua forma de ensinar a maneira de entender a Bíblia. Então, logo, isso também são acréscimos, são adições, né? Justamente da forma como você tem que compreender a Bíblia, não segundo, sei lá, o segundo o quê, né? Diga-se passagem, segundo o quê? O meu entendimento? A Bíblia não pode ser entendida de uma forma particular, é aí que está o problema. Só que na prática, cada segmento interpreta de uma forma particular. E quando o protestante se rebela contra essas formas comunitárias fragmentadas, então ele vira um desegrejado e ele diz, agora eu sou inspirado pelo Espírito Santo, eu entendo do meu jeito e dane-se todas essas igrejas. Vamos lá. Ou seja, a tradição é mais importante que a própria Bíblia. Na verdade, a tradição formou a Bíblia. Claro que, quando ele fala de tradição aí, são as inúmeras tradições protestantes confusas, desconexas, em que cada segmento interpreta a Bíblia de uma forma particular. Mas é claro, seita, heresia, segundo o protestante, é aquilo que eu acho feio, que não condiz com o meu rebanho ali, com a minha comunidade sectária, porque todos eles são sectários à sua maneira. Porque a palavra seita quer dizer divisão. E o que acarretou divisão desde o século XVI para cá? Foi a Igreja Católica? Não, foram as seitas protestantes, foram as igrejas protestantes. Começou com o luteranismo, depois calvinismo, anabatismo e alhures, né? E isso sem contar outras seitas que são até mais tenebrosas. Mas vamos lá. E por que nós não podemos adicionar nada à Bíblia? Porque a Bíblia é a única fonte escrita da revelação divina. Você está completamente errado. Primeiramente, fonte escrita não quer dizer que a revelação esteja restrita ali. A Bíblia fala de uma igreja que tem autoridade para estabelecer os termos da fé. Eu poderia citar vários versículos bíblicos mostrando a autoridade da igreja e eu não quero nem ser repetitivo com relação a isso, né? Nós temos também uma tradição oral, e isso está na Sagrada Escritura. A tradição oral, que é descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade pela boca ou por escrito. Nós temos também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, aparteis daquelas pessoas que não receberam a tradição dos apóstolos, a tradição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11 também fala a mesma coisa, guardai-vos as tradições que vos transmitimos. Tradições o quê? Tradição oral, em sua maior parte. Porque Paulo de Tarso faz uma distinção entre tradição oral e escritura. Existe uma tradição oral e existe uma tradição escrita, podemos dizer assim. Então não podemos dizer que a Bíblia é a única fonte da fé cristã. Tá? Vamos lá. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. Não, ela não ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. Não ensina. E vou dizer por quê. Como nós entendemos a Trindade? Nós precisamos da explicação da igreja. Como nós entendemos os 7 sacramentos? Nós precisamos da explicação da igreja. Como nós sabemos que a Bíblia é a Bíblia e não outra coisa? É por causa do ensino da igreja. E esse ensino não está na Bíblia. Por exemplo, nós vamos pegar certas cartas
paulinas, digamos assim. Ou então os evangelhos, os 4 evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos e João. Como nós sabemos que essas autorias são legítimas? É porque está na Escritura que essas autorias sejam legítimas? Não. É porque houve um testemunho vivo da sucessão apostólica que afirmou a autoria desses textos. Ou seja, havia um conhecimento tradicional, um conjunto de tradições de ensinos que afirmava claramente que aqueles textos eram sagrados, que aqueles textos eram inspirados. Ou seja, havia um testemunho que foi guardado por uma sucessão apostólica dos bispos e que afirmou que aqueles documentos eram legítimos. Eu posso pegar uma carta que até hoje é controversa, a carta de São Paulo aos Hebreus. A carta de São Paulo aos Hebreus foi durante muito tempo questionada sobre a sua autoria, porque o estilo de escrita dela é diferente das outras cartas paulinas. Mas por que a igreja afirmou que ela é uma carta apostólica? E no caso, inspirada? Por causa da sua autoridade, porque na tradição apostólica havia essa carta. Se nós apelássemos apenas à textualidade desse texto, tá? Somente a questão textual, a gente poderia rejeitar a carta aos Hebreus. Mas não foi a textualidade que decidiu, foi a tradição. Então, inúmeros entendimentos que nós temos da Bíblia, entre os quais a Trindade, que é comungada pelos protestantes, não provém da própria Escritura. Eu poderia, inclusive, dizer que vários hereges pelos quais a igreja combateu se utilizaram largamente das Escrituras para refutar o ensino da igreja. Vide, por exemplo, o bispo Ário, que pregou a heresia ariana, que negava ou relativizava a divindade de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele usava a Escritura. E muito bem, diga-se de passagem, muito melhor do que vocês aí, protestantes. Pode ter certeza. Vamos lá. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui você erra muito feio. Não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque quando nós falamos de palavra de Deus, vamos traduzir isso para o grego. O que é a palavra de Deus no grego? Chama-se logos. O logos quer dizer sabedoria, razão, né? Entre os quais, né, no caso, o logos divino é a plenitude da sabedoria. Quando João diz, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus e era Deus, ele não está falando da Sagrada Escritura ali, ele está falando de Cristo. Então nós temos o quê? A palavra de Deus, ou seja, o logos divino, está contido na Escritura, mas também é o próprio Cristo que se manifesta em carne. Como também o logos divino se manifesta na igreja, porque a igreja é corpo místico, a igreja é orientada pelo Espírito Santo e a igreja tem a sua continuidade pela assistência do Cristo cabeça e o Espírito Santo, evidentemente, como a alma desse corpo. Isso está em 1 Coríntios 12. Então dizer que só a Bíblia é a palavra de Deus é negar que Deus atua na história, é negar que Deus é o logos. Então ele confunde a palavra escrita, que nós chamamos de escritura, com a manifestação do logos que inspirou a escritura. Porque o logos divino não inspirou apenas a escritura, o logos divino também se fez carne. Porque quando nós observamos, no princípio era o verbo, não é necessariamente uma promessa, tá? Não é somente uma promessa da escritura. Não, é uma promessa divina. A promessa do logos se manifestar em carne e se fazer homem perante os homens para salvar os homens. Então nós temos aqui vários aspectos polissêmicos da palavra de Deus. Aqui nós temos uma redundância, né? Ou seja, do conceito da palavra de Deus, que é logos. O logos está contido na Sagrada Escritura, como está contido também na tradição, porque a tradição também é dada pelos apóstolos, e sendo tradição, também é ensino divino, é ensino sacro. E como também a própria igreja é manifestação do Espírito Santo, cujo Cristo é o cabeça. Então nós temos a ação do Logos tanto na Sagrada Escritura, como a ação do Logos também na igreja. E portanto é a igreja que é a porta-voz e, como já dizia Paulo, coluna e fundamento da verdade. É tão simples e esse pessoal faz uma confusão tão doida. Vamos lá. E por isso não contém erros. A Bíblia traz todas as informações necessárias para que uma pessoa saiba que sem Jesus não há salvação. Deus jamais trará uma nova revelação que seja independente ou que contrarie o que está exposto na Bíblia. E o segundo caminho seguido pelas seitas é o da subtração.
o grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom que morreu como prova de amor. Outros veem Jesus como um grande profeta ou apenas mais um fundador de religião. Outros veem Jesus como um médium ou como um espírito evoluído. E os mais sutis e, consequentemente, os mais perigosos são os pseudo-cristãos, que subtraem algo da natureza de Jesus. Tanto da natureza humana, dizendo que ele nunca teve um corpo como o nosso, como principalmente da natureza divina. Muitas vezes dizendo que Jesus é um ser criado, ou que é um anjo, ou um Deus inferior. Observe uma coisa interessante. Mas isso não é a gênese do protestantismo como um todo? O protestantismo subtraiu os 7 livros da Bíblia. No caso, no que eles chamam de apócrifos e nós deuterocanônicos. Os protestantes subtraíram inúmeros aspectos doutrinários do cristianismo. Como já falei aqui, a Eucaristia foi questionada e foi destruída, diga-se de passagem. A presença real de Cristo praticamente é reconhecível no protestantismo atual. O segundo ponto é o batismo. Eles não se entendem batismo e de alguma forma é uma subtração. Porque antigamente o batismo era para todos, para criança, para velho, para adulto, enfim. Aí vem um protestante e diz, olha, criança não pode ser batizada, já é uma subtração. Ou então o batismo é apenas uma formalidade, já é outra subtração. Nós temos outras coisas. Por exemplo, quando um protestante, ou sei lá, um evangélico que pega uma Bíblia e começa a crer que a imortalidade da alma é uma invenção pagã, como muitos aí. E inclusive queridinhos entre eles, hein? O Lucas Banzoli que o diga. O Lucas Banzoli só é chamado para falar mal da igreja. Aí eles são unidos. Aí quando ele fala de mortalidade da alma, eles começam a ficar broxando, né? Broxou. Mas enfim, vamos lá. Nossa, que palavreado. Mas tudo bem. Acho que é o palavreado mais próximo que a gente pode ver disso. Então, o que não é subtração no protestantismo? Porque o protestantismo se retroalimenta de inúmeras negações, inúmeras confusões. Né? Inúmeras confusões. Mas vamos lá. E por que faz tanta diferença você saber exatamente quem é Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. E para você que ainda não entende isso, nós temos um vídeo no canal que deixa isso bem claro. Sim, Jesus é Deus segundo alguns protestantes, mas outros não. Tá? Por quê? Vamos analisar uma coisa. Do século XVI para cá, se nós somarmos todas as interpretações que surgiram a partir desses princípios que eles acham que é o resguardo contra as heresias, mas que na verdade foi a causadora de todas elas, que é a sola escritura e livre exame, pensem, por exemplo, que em 5 séculos de protestantismo, todos os preceitos cristãos possíveis que foram guardados durante 1500 anos pela igreja foram destruídos. Todos, sem exceção. Inclusive a divindade de Cristo. A divindade de Cristo foi destruída pelo livre exame, pela sola escritura. Pelo entendimento de um idiota qualquer que pegou a Bíblia e começou a entender de uma forma diferente de outro idiota. É basicamente assim que funciona. Mas vamos lá. Sendo assim, não dá para comparar Jesus com outros seres humanos ou mitológicos, nem mesmo com anjos. A Bíblia atesta a autêntica divindade de Cristo. Sim, atesta, só que o problema é que dentro da compreensão de certas pessoas, talvez não ateste. Então fica por isso mesmo. Onisciência, onipotência, onipresença e eternidade. E também a autêntica humanidade de Jesus, pois ele nasceu como homem, cresceu como homem, teve sede, fome, comeu, dormiu e etc. Mas, em contrapartida, essa sua explicação sobre a divindade de Cristo, ela não é bíblica. Ela é simplesmente patrística. Porque, na verdade, esse pessoal, quando fica falando da divindade de Cristo, eu já vi cada aberração, porque eu perguntei uma vez o que seria a trindade. Já teve gente que diz o seguinte, que trindade são 3 pessoas em uma pessoa. Eu já ouvi falar isso. 3 pessoas em uma pessoa. Ou seja, no caso, seria a pessoa do Pai, né? Seria uma forma de sabelianismo, né? Que Deus seria apenas 3 emanações, né, de uma mesma pessoa. Então, eles cometem erros crassos no sentido da trindade. E esse erro é porque eles não conhecem a tradição cristã e eles não conhecem a patrística. Mas vamos lá. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra redentora do Jesus Cristo histórico. O Deus Filho se fez carne e se tornou em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. Perfeito. Morreu na cruz carregando os nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Depois disso ele subiu aos céus, se assentou à destra de Deus e retornará no futuro para julgar a humanidade e para estabelecer seu reino. Por isso, se a religião que você segue subtrai algo da pessoa ou da obra de Cristo, fique esperto. Ué, mas aí que tá, mas da feita que a sola escritura permite qualquer tipo de interpretação, então a sua opinião, meu amigo, é flatus vosso, porque é mais uma dentre tantas seitas evangélicas. Uma vez que o fundamento pelo qual você se baseia para refutar as seitas, na verdade, é o que cria as seitas. Vamos lá. E o terceiro caminho seguido pelas seitas é o da multiplicação. Eles ensinam que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Para as seitas, a salvação não é pela graça, por meio da fé. Elas pregam a salvação por obras.
Aqui nós temos um ataque ao catolicismo. Só que o problema é o seguinte, veja, não existe nenhuma multiplicação quando somos justificados pelas obras. Isso está na carta de Tiago. Então aqui vemos um argumento protestante capcioso. A grande maioria dos protestantes nem mesmo valoriza as obras. Mas é aquela história, mas é Tiago quem faz esse acréscimo, Senhor Esdras Savioli. Ou seja, nós não somos apenas justificados pela fé, mas também pelas obras. E quando ele fala que somos justificados pelas obras, é porque os homens cooperam também pela sua salvação. A graça opera e o homem coopera. A graça não anula o livre-arbítrio. A graça simplesmente sobrenaturaliza o livre-arbítrio. Na verdade, o que o protestante não entende, porque o protestante ele tem uma visão semignóstica de ódio à natureza humana, de desprezo, como se a natureza humana fosse algo depravada, totalmente pecaminosa e má. Isso é uma visão quase que gnóstica, podemos dizer assim. Ele não compreende o fato de que Deus criou as coisas boas e que o homem corrompido, ele não é essencialmente mau, ele é propenso ao mal. Mas mesmo propenso ao mal, ele sabe, pelo menos de uma forma imperfeita, o que é o bem. Ele sabe o que é justiça, ele sabe que certas coisas podem fazer mal a ele, assim sucessivamente. Ele tem esse dom intelectivo. Só que o problema é que a bondade humana não é perfeita. O homem não se salva por si só porque ele tem a propensão à corrupção. E não porque ele é essencialmente mau, ou porque ele é completamente depravado, segundo uma certa tradição calvinista, e mesmo luterana. Não. O homem foi criado bom. E o pecado o corrompeu de tal forma que degradou a sua natureza boa. Mas essa natureza boa degradada pode ser aperfeiçoada pela graça e restaurada pela graça. É isso que nós temos que entender. E que o homem, sendo tocado pela graça, pode também colaborar com a graça. Então a graça não anula a natureza. A graça aperfeiçoa a natureza até a salvação e até a perfeição. É basicamente isso. Então quando ele está falando assim, a salvação só vem pela graça, não vem pelas obras, então você está negando a carta de Tiago. Você está negando, inclusive, o próprio Paulo, porque o Paulo diz que nós seremos julgados também conforme nossas obras. Basicamente isso. Mas é aquele individualismo protestante típico. Né? Porque, por exemplo, essa teoria da sola gratia que eles colocam, que é uma teoria confusa e romântica, diga-se de passagem, parte de uma noção radicalmente individualista da salvação. Por um lado, só a graça, mas por outro lado, você não faz nenhum esforço sobre isso. Você acha simplesmente que é um bonequinho de Deus, né? E você já é um eleito por self-service. É um paradoxo que eles neguem o livre-arbítrio, ou dizem que o livre-arbítrio é o servo-arbítrio, como já dizia Lutero, é um decadência, não sei o que, blá blá blá. Eles têm uma retórica fatalista, da salvação, mas uma atitude radicalmente pelagiana. Porque, no final das contas, eles dizem que a graça salva, e evidentemente que nesse ponto nós concordamos com eles, que claro, sem a graça nós não salvamos, nós somos salvos pela graça, sim, evidentemente. No entanto, embora eles tenham uma visão fatalista da natureza humana, uma visão de que a natureza humana não coopera com isso, porém, como cada um prescreve o que leva à salvação, ou prescreve aquilo que se deve acreditar, então logo, na prática, eles são pelagianos, porque eles escolhem aquilo que eles querem acreditar, e eles mesmos determinam o próprio conceito da salvação. Eles próprios, evidentemente, pronto, eu tenho fé, e é aquela coisa sentimental, né, diga-se de passagem. Algumas ensinam que Jesus simplesmente abriu o caminho e que o resto agora é com o homem. Que nós temos que trabalhar arduamente a fim de conquistar nossa própria salvação. Não. Aqui nós temos um grande erro. É claro, isso aí é pelagiano. Né? Mas que se Deus opera conosco, nós temos também manifestar a nossa cooperação. Sim, existe uma interação entre Deus e o homem na relação da graça e também na relação das obras. Nós não realizamos as obras somente por uma questão de mérito, não é somente isso. Nós realizamos as obras justamente como um reflexo do amor de Deus e do homem. Só que o protestante ele não entende um elemento da virtude teologal dada por Deus, que é a caridade. A caridade. Por amor a Deus, nós amamos os homens. E nós realizamos as obras por amor a Deus e por essa relação que existe entre a graça e a transformação do homem, em que ele de fato
é chamado por Deus, ele se deixa chamar por Deus e também ele tem sim uma certa faculdade de escolha. Deus quer a salvação de todos, está em 1 Timóteo capítulo 2, se não me falha a memória. Deus quer a salvação de todos. É só maluco protestante que crê que Deus quer que pessoas vão para o inferno. Se a pessoa vai para o inferno é por sua culpa própria. E aqui nós temos sim a relação do livre-arbítrio. Se Deus quer a salvação de todos e não de alguns, como diz o calvinismo, e se Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, não somente os eleitos, então logo existe sim um chamado para todos. Como a própria Sagrada Escritura diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quer dizer, veja que até aquelas pessoas que não querem se salvar são chamadas. Até para dar oportunidade a elas e até realmente o fato de elas decidirem seguir os passos de Nosso Senhor. Elas são chamadas, mas elas não querem ir. E mesmo que a graça tente atuar sobre elas, mas elas não cooperam com a graça. Elas não cooperam com a fé. Fazei súplicas, intercessões, tá? Orações, porque Deus quer a salvação de todos e que todos tenham conhecimento da verdade. Ora, se Deus quer que todos tenham conhecimento da verdade, quer que todos se salvem, então não podemos dizer que algumas pessoas vão se perder por culpa de Deus. Isso é absurdo, isso é antibíblico. Como também é antibíblico negar valor às obras, porque nós somos justificados também pelas obras. Senhor, Esdras, tu me dás a fé e eu te dou as obras. A fé sem obras é morta. Pronto, acabou sua teologia protestante. Outras pregam que a vida eterna só será concedida àqueles que guardarem a lei, ou seja, aos que obedecerem os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas negam a existência do pecado e outras negam a eficácia do sangue de Cristo para perdoar nossos pecados. Mesmo esta sendo a mensagem central da Bíblia. E por que isso é extremamente perigoso? Porque a Bíblia declara que a salvação é pela graça, não por obras. Não vem de nós, é dom de Deus. O ser humano nasce morto espiritualmente, sendo escravo do pecado e é resgatado unicamente pela graça de Deus. Sim, que ele é resgatado unicamente pela graça de Deus, sim. Só que isso não é suficiente. Se fosse suficiente, não haveria justificação pelas obras. É simples assim. Não é somente meramente só a graça. É evidentemente que Deus faz a sua parte, que é a salvação dos homens. Mas será que todos os homens querem ser salvos? Essa que é a grande questão. Quando Paulo diz que nós não nos vangloriemos de nossas obras, ele não está necessariamente negando valor às obras. Ele está dizendo apenas o seguinte, que não é somente pelas obras, porque também é necessária a graça divina. Se não houver a intervenção divina em salvar o homem, nenhuma obra salva. É por isso que a Igreja Católica fala, somos justificados pela fé e pelas obras. Está lá na cartilha de Palha, isso que falava era Lutero, porque isso não se coadunava com a sua doutrina fajuta, né, do sola gratia. Mas vamos lá. A salvação não é obra humana. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. As boas obras devem ser praticadas como consequência da salvação, e não o contrário. Na verdade, as boas obras são um ato de cooperação pela ação da graça. Basicamente. E você está reconhecendo claramente que as obras são um complemento da salvação. A graça é um elemento essencial da salvação. Isso é inegável. Mas a fé sem obras é morta. Não adianta, né? Se Deus quer salvá-lo e você não quer se salvar, e ao mesmo tempo, se Deus quer salvá-lo e você não quer mostrar através da sua mudança de vida e também das realizações das obras da graça, então, meu amigo, você não será salvo nunca. E o quarto caminho seguido pelas seitas é o da divisão. O grupo divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa. Neste caso, desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Meu filho, aqui você está falando uma baita de uma besteira, né? Uma baita de uma besteira. Toda seita protestante reivindica uma verdade excludente de outra seita protestante. Então, por exemplo, se os calvinistas prescrevem certas regras de fé que devem ser seguidas pelos seus fiéis sob pena de eles estarem em heresia, então há uma regra excludente daquelas pessoas que não seguem aqueles preceitos. Então, claro, cada igreja reivindica sim a salvação. Então você está sendo desonesto, para dizer o mínimo, ou então contraditório. Das duas, uma.
ou cada igreja reivindica ser coluna e fundamento da verdade, e isso é a Bíblia que está dizendo, né? Se você não segue aquilo que a igreja prega, você não está salvo. Por quê? Porque a igreja, ela é porta-voz da verdade junto com a Sagrada Escritura, até porque, no caso eu falo como católico, a própria Sagrada Escritura que você tem é subproduto do ensino católico, sem o qual você não tem a Bíblia. Mas veja que esse ataque aí, né, é, claro, prescrito contra a igreja, né? Vamos lá. Eles pregam que não existe salvação fora do seu sistema religioso. Ah, claro. Então, olha só, é interessante. Esse cara fala de uma dita heresia, né? O que é a heresia? A heresia é um tipo de ação e de crença em que você foge de um determinado sistema de ideias que são considerados ortodoxos. Então, da feita que ele está dizendo que... olha só que contradição. Olha só que coisa mais maluca, né? Olha só que coisa mais maluca. Uma hora, ele diz que a heresia é aquilo que destoa da verdade cristã, da doutrina bíblica, que seja, né? Aí ele coloca a doutrina bíblica como um conceito que fosse uníssono, que fosse reconhecido por todos os segmentos protestantes, e a coisa não é bem assim. A gente sabe que, na verdade, cada segmento protestante reivindica uma verdade destoada de outro segmento protestante. Aí depois ele chega com uma conclusão oposta, afirmando o contrário. Que se uma igreja afirma um exclusivismo doutrinário e um exclusivismo de salvação, então ela é uma seita. Isso não tem o menor sentido, meu amigo. Das duas, uma. Ou existe um único caminho da salvação, como também existe uma única igreja que está falando a verdade sobre o plano da salvação, ou não existe isso. Então, se não existe isso, se não existe essa reivindicação de uma igreja no plano salvífico, e porque a própria Bíblia fala dessa reivindicação do ponto de vista de uma única igreja legítima que fala em nome da salvação, que tem o poder de ligar e desligar, que é a coluna e fundamento da verdade, que tem um único corpo, um único espírito, mesma fé, um único batismo e assim sucessivamente. Se você está negando isso, então você não pode falar nem mesmo que haja razão para combater a heresia. Porque cada segmento de igreja pode criar sua doutrina herética. Meu Deus do céu, como é que o cara faz uma confusão lógica? É claro que ele está falando que a Bíblia é autoevidente para todo mundo, é isso que ele está dizendo. E não é, isso não é verdade. Vamos lá. Quase todas as seitas pregam isso, principalmente as pseudo-cristãs, que se apresentam como uma restauração do cristianismo primitivo. Aliás, todas as seitas protestantes pregam isso. Lutero prega isso, Calvino prega isso, os anabatistas pregavam isso. Qual seita protestante não prega o que você falou, meu filho? Qual seita protestante não fala isso? Todas elas preconizam a ideia de restaurar uma fase primitiva da igreja contra a corrupção da igreja anterior que desrompem. O luteranismo nasce. Nós somos contra a igreja católica, porque a igreja católica é corrompida, feia, horrorosa, o papa é gordo, feio, um demônio na terra, o anticristo, blá blá blá, né? Aí eles criam um segmento dizendo que eles estão se unindo à igreja primitiva. Aí surgem os anabatistas, que são os mais radicais de todos, comunistas, loucos, querendo destruir a ordem social vigente, dizendo, não, nós somos a igreja primitiva. Aí vem um calvinista e fala a mesma coisa e coloca aquela ditadura horrorosa de Genebra lá, dizendo, nós somos a igreja primitiva. Todos vocês reivindicam essa palhaçada, tá? Todos, vamos lá. Que, segundo elas, se afastou dos verdadeiros ensinos de Jesus, e que numa determinada data o seu grupo apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. Os luteranos falam isso, os calvinistas falam isso, os anglicanos falam isso e assim sucessivamente. Mas vamos lá. Daí a ênfase na exclusividade. Já outros pregam que todas as religiões são boas, contudo, somente a sua será responsável por unir todas as demais. E por que isso é uma baita heresia? Porque a salvação é individual. O pecador é salvo quando se arrepende e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meu amigo, sabe o que você está preconizando e você não percebe a bobagem que você falou? Você está preconizando o seguinte: nós chegaremos à conclusão de que quem será salvo no cristianismo é o desigrejado. Bom, se a salvação é individual, segundo a sua lógica, então por que eu vou para uma igreja? Por que eu vou para uma comunidade evangélica? Por que eu vou para a igreja católica? Por que eu vou para comunidade qualquer? Ora, a salvação é individual e logo, se não existe nenhum segmento, nenhuma comunidade que reflete a salvação, que reflete a verdade cristã, então logo, eu pego a Bíblia e pronto, eu estou salvo, self-service, eu decido minha salvação, tá muito bem. Eu estou salvo aqui, pego minha Bíblia e dane-se qualquer tipo de igreja. É isso que você está falando, cara. E depois esse pessoal fica se questionando, batendo cabeça porque existe o desigrejado. Essa é a tese do desigrejado. A salvação é individual, é verdade. Mas a verdade não. A verdade cristã não é individual. Quem estabelece os conceitos da salvação não somos nós.
Quando falamos que a salvação é individual, é porque cada pessoa pode buscar a Deus, pode pedir que Deus haja no sentido da graça, e a partir dessa graça a gente também cooperar com ela. É neste sentido que nós podemos buscar individualmente a salvação, mas não é individualmente a salvação no sentido de prescrever o que nós devemos acreditar, prescrever a nossa própria salvação, porque na prática é isso que você faz com esse tipo de argumento. No fundo, você alimenta o desigrejado. Pronto, para que a igreja? Né? Uma igreja que reivindica a verdade, ela é uma seita, então pronto, eu vou ser a seita das seitas, vou ser um indivíduo só, a salvação é puramente individual, então pronto, pego a Bíblia, interpreto a Bíblia como entendo, eu transformo a Bíblia num livrinho de preceitos, num livrinho de boas maneiras, né? Porque na prática eles negam valor às obras. Quando ele entrega a sua vida a Jesus. E isso não é mérito de uma instituição religiosa. Se não é mérito de uma instituição religiosa, então pronto, meu amigo. A gente não precisa de igreja. Basta eu pegar a Bíblia e dane-se igrejas. E dane-se comunidades cristãs. Então para que serve a igreja citada por Cristo? Se a salvação é individual segundo ele. Ora, eu não preciso nem de apóstolos. Por que precisa de apóstolos? Eles não tinham uma igreja lá em Atos dos Apóstolos? Eles não tinham comunidades cristãs? Então, para que ter comunidade cristã se a salvação é individual, radicalmente individual, e eu posso apelar diretamente a Cristo? Pronto, acabou. Acabou a igreja. Né? Não digo nem igreja católica, eu digo todas as igrejas. O ladrão arrependido da cruz, por exemplo, não precisou ser membro de nenhuma religião para ser salvo. Mas só que você se esquece de uma coisa. Ele estava presente junto a Cristo e por uma disposição da misericórdia de Cristo ele foi perdoado. E pode ter certeza de uma coisa, se ele sobrevivesse, ele não teria pertencido ao corpo místico. Na verdade, quando Cristo o perdoa e diz, ele está no paraíso, é porque este ladrão já está no corpo místico de Cristo. Ele já está no corpo místico. Ele já está entrando na igreja, porque a sua concepção de igreja é materialista. A igreja, nós temos que entender, a igreja é uma comunhão espiritual e uma comunhão terrena. Quando nós observamos a eclesiologia católica, e em particular a comunhão dos santos, a comunhão dos santos não é somente uma comunhão terrena dos santos, é uma comunhão espiritual. É por isso que existe a oração aos santos. É por isso que existe o culto aos santos. É por isso que os católicos pedem intercessão aos santos. Porque a gente sabe que os santos estão no céu e esses santos rezam por nós. Existe uma comunhão mística sobrenatural entre o céu e a terra. E essa comunhão mística acompanhará até o final dos tempos. É por isso que a Igreja Católica guarda a memória dos santos. Porque guarda o quê? A lembrança coletiva da manifestação espiritual de Deus no âmbito da graça. E também das obras, porque esses homens realizaram grandes obras por conta da fé e da graça. Porque faz jus àquilo que Deus, de fato, quis nelas. E aqui nós temos a relação entre o livre-arbítrio e a graça. A atitude do homem em cooperar com Deus está subordinada à graça que Deus dá. Porque se não houvesse a graça, nenhuma obra do homem salvaria. Essa que é a grande questão. Só que Deus, através da graça, e o homem cooperando junto com a graça, a própria ação do homem se sobrenaturaliza. E ele aperfeiçoa a sua própria relação de amor com Deus. Isso é a teologia católica muito sofisticada. Mas vamos lá. Por isso, ensinar que uma organização religiosa tem o poder de salvar é pregar outro evangelho. Não é pregar outro evangelho. Pelo contrário, a igreja tem o poder de ligar e desligar. O que significa isso? A igreja tem o poder de salvar e de condenar. A igreja tem o poder de excomungar. A igreja pode dizer, olha, seja tratado como gentil. Isso está no evangelho, meu filho. Como é que você fala uma bobagem dessa? O que você está falando é papo de desigrejado, mas vamos lá. E tirar de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. Só que você se engana num ponto. A igreja não é o corpo místico de Cristo, meu filho. 1 Coríntios 12. Todos são um em Jesus Cristo. E todos somos Jesus Cristo no quê? No corpo místico chamado igreja. O que você está fazendo é pregar um individualismo religioso radical aí. E você nem se apercebe disso. E isso porque você diz que a sua escritura é um princípio contra as heresias. Tá de sacanagem, né? Vamos lá. Nossa salvação é somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. A salvação vem pela graça e vem pela fé e vem por Cristo. E também pelas obras. Porque se nós não realizamos as obras da salvação, a nossa fé é morta. Quando nós observamos que somos justificados pela fé e pelas obras, sim, as obras têm importância no âmbito da fé. Isso mostra os resultados da fé.
Isso mostra também os resultados da graça que nós aderimos, da graça que nós aceitamos quando Deus age sobre nós e que nós queremos nos transformar. O problema é que o protestante acha que Deus é um manipulador e o homem é um bonequinho, sem personalidade própria, ou porque, como ele é um pecaminoso total, é quase um gnóstico, né? Então o homem não é capaz de compreender o sentido da salvação. Isso é completamente absurdo. Ele é capaz de compreender. Só que o homem, mesmo com capacidade de compreender, ele precisa da graça divina, justamente porque, como ele é um ser decaído e ele é propenso ao mal, então ele tem realmente um caráter degenerado que pode levá-lo ao mal ou a se corromper, como de fato é o que acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos sabem da verdade, muitos cristãos sabem que se cometer certos pecados podem ir ao inferno, mas eles cometem. Por exemplo, um sujeito que come demais, um sujeito que deseja a mulher do vizinho, um sujeito que, sei lá, gosta de, né, coisas um tanto LGBT, digamos assim, né? Ele tem uma recaída naquilo. Essas pessoas têm uma degeneração na sua natureza que leva à propensão a pecar, porque a sua própria compleição, a partir do pecado original, é desordenada. E é por isso que ele precisa da graça divina, porque a graça divina o orienta, o conduz, opera nele, faz ele refletir, age sobre ele, mas ele também tem que se permitir a isso. Deus não suprime o livre-arbítrio. Deus sobrenaturaliza o livre-arbítrio quando esse livre-arbítrio está propenso a querer se salvar, a querer levá-lo à salvação. Vamos lá. A fé em Jesus Cristo é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Aqui nós caímos no subjetivismo radical, porque igreja não importa, doutrina cristã não importa, ou pelo menos importa conforme ao gosto do freguês. Ainda que ele diga que haja uma doutrina bíblica, sei lá, certa, digamos assim, ele não especifica qual. Ele simplesmente quantifica isso dentro de uma matemática muito fajuta que no final não determina absolutamente nada. Vamos lá. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Por isso, dele é toda a glória. Não do homem, nem de uma religião. Ai, meu Deus do céu, nem de uma religião? Então a religião não é manifestação de Deus. Quando nós reconhecemos os sacramentos do cristianismo, reconhecemos a igreja cristã, nós reconhecemos o ensino cristão católico, eu falo pelo catolicismo, não falo pelo protestantismo. Quando nós reconhecemos tudo isso, nós não estamos reconhecendo os meios necessários para nos salvar. Nós não estamos reconhecendo nada disso. Simplesmente é algo puramente individualista. Meu Deus. Uma seita pode comprometer aquilo que você pode receber de mais precioso nessa vida, a sua salvação. Meu filho, vou te dizer uma coisa. Então eu digo que todos vocês são uma seita, porque vocês comprometem a salvação em tudo, porque vocês não sabem nem mesmo o que vocês querem pregar. Até o momento são 10 minutos de vídeo e mais ou menos 1 hora de gravação. E vocês veem que realmente não há nada fundamental, né, nada substancial que possa realmente mostrar uma doutrina que seja defendida, uma ortodoxia que seja defendida e que possa nos salvar, né? Porque a compreensão correta daquilo que é o cristianismo. Vamos ver. A recomendação é que você procure conhecer melhor as doutrinas ensinadas na sua religião. Talvez você nem saiba que a igreja que você frequenta prega tais heresias. Ah, e quem é que define a ortodoxia, meu filho? Ficou no vazio, né? E que aos olhos de Deus, você faz parte de uma seita. Aos olhos de Deus eu faço parte de uma seita. Tá, mas da feita que você diz que não existe nenhuma igreja que detém a verdade e que não há nenhuma definição formal dessa verdade em nenhuma igreja, então quem define a verdade, meu filho? E quem define a heresia? Esse vídeo é puro flatus vossos. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo... Não, detestei, cara. Detestei. Horroroso. Vídeo mal feito, vídeo mal empregado, vídeo ilógico, irracional, estúpido. Mas enfim. Então, meus amigos, fica por aqui. Um grande abraço.